sou o Denis, estou aqui com o Dineu para seguir a nossa série de vídeos a respeito da mediunidade. E a gente deixou, né, em aberto os demais tipos de mediunidade. Falamos nos vídeos anteriores ali a respeito da mediunidade de visão e vamos falar sobre a mediunidade de audição, a possibilidade de ouvir os espíritos. Mas antes disso eu queria comentar um pouquinho com o Dineu, uma coisa que a gente abordou no vídeo anterior. Falamos a respeito, né, da capacidade do médium de perceber ou se concentrar para enxergar melhor. E existem algumas características que o médium precisa desenvolver para ter uma mediunidade mais precisa. Dentre elas, essa concentração. Como é que dá para a gente fazer isso, Dinho? Você consegue conversar com a gente sobre isso um pouquinho? Denis, olá ouvintes. Kardec diz que a virtude mais preciosa ao médium é o recolhimento. E o que seria o recolhimento? Que não é uma virtude que a gente esteja acostumado a falar todo dia. A gente ouve em bondade, ou fala em bondade, caridade, compaixão, fé, lá. O que seria o recolhimento? Recolhimento é justamente essa capacidade de você abstrair na horizontal de tudo que está em volta, seja todos os teus pensamentos, as coisas que falam à sua volta, tal, as coisas que te incomodam, tuas dúvidas, tuas crises, e verticalizar, você prestar atenção em uma única coisa, tá? Até porque, veja, o médium, ele tem de captar o pensamento de um espírito, é um pensamento de um espírito. Então ele precisa ter essa capacidade de focar num ponto e de se aprofundar naquilo. E a respeito disso, não dá para ignorar, entende, que o contato mediúnico, entende, via perispírito, claro, via corpo espiritual, mas ele se dá mente a mente. Só que ele se processa mediante o sistema nervoso do médium. O médium tem um sistema nervoso mais delicado, justamente porque ele deve registrar coisas que são muito sutis. Tá? Então, se o médium é muito habituado a viver emoções fortes, adora filmes de guerra, gosta de uma discussão, de um bate-boca, de balada forte, boate, não se priva de participar de discussões as mais loucas, ou seja, se ele tem, digamos assim, um sistema nervoso altamente agitado, se deixa tomar de emoções grosseiras, ele tem a capacidade dele de fazer conexão, digamos assim, meio que se restringe a espíritos mais grosseiros, porque os mentores, os bons espíritos, aqueles capazes de trazer mensagens edificantes, eles têm uma vibração mais sutil. Então você precisa ter uma capacidade maior de concentração, de focar naquele pensamento que veio e captá-lo e se entregar àquilo, né? Ou às vezes mesmo, sinceramente, digamos, que seja numa reunião que seja a dita mediunidade de auxílio, a mediunidade socorrista, né? Digamos que vai se manifestar por você um espírito que se matou, que tem uma perturbação muito grande. Então, de repente, você presta atenção na dor dele, você foca naquela dor e deixa que aquilo cresça. Mas você precisa prestar atenção, essa capacidade de abstrair, você precisa realmente ter um certo domínio da sua mente no sentido de focar numa coisa e abstrair do resto, tá? Então, essa faculdade, essa capacidade do recolhimento é algo que precisa ser cultivado, né? Para que você não seja como um rádio, digamos assim, mal sintonizado, né? Que você capta tudo que está à tua volta, um monte de gente pensando, então você foca naquele espírito e também cuidar do teu campo íntimo, das tuas emoções, para que o teu sistema nervoso não seja, digamos, treinado de uma forma grosseira, né? Então é preciso que você suavize um pouco a sua intimidade, né? Seja um pouco mais positivo, um pouco mais de bom ânimo, para que você entre na faixa de vibração das entidades mais elevadas. O que não deixa de ser um grande desafio para os dias atuais, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a gente está começando a acostumar com aquela coisa de computador, com o celular, com televisão, tudo ligado ao mesmo tempo, dentro de uma casa agitada, a gente vai treinando a nossa mente para prestar atenção em muitas coisas. E às vezes esquece daquele tempo que a gente precisa aprender a conectar e a prestar atenção, né, no corpo, para ver se o teu corpo tem algum tipo de alteração, no sentimento,
que quando a gente, por exemplo, né, entra em contato com o espírito, começa a sentir uma coisa diferente, no começo é natural que a gente fique em dúvida se aquilo é nosso ou se aquilo é do espírito. Se eu não estou acostumado a prestar atenção naquilo que é meu, eu não vou saber nem o que é meu e muito menos o que é do espírito. Então, acho que talvez seja o grande desafio da vida moderna esse treinamento desse recolhimento. E eu acho que isso faz total sentido quando a gente começa a abordar a mediunidade de audiência, de ouvir os espíritos, né? Porque quando a gente imagina que ouve uma voz qualquer, a gente no começo é natural que comece a ficar receoso. Será que se não é uma doença psiquiátrica? Será que de fato eu estou ouvindo alguma coisa dentro da minha cabeça? Ou tem um espírito mesmo se comunicando e tentando me dar um pensamento diferente? Como é que você enxerga? Como é que você pode ajudar a gente a perceber esse tipo de mediunidade de ouvir os espíritos? Como é que você poderia nos ajudar nesse sentido, Dinel? Tá. É só lembrando que a mediunidade, digamos assim, ela precisa de educação e à medida que você se educa, ela se torna mais precisa. E uma grande dificuldade do início da mediunidade é justamente você discernir o que é teu do que é influência do plano espiritual. E nas primeiras manifestações mediúnicas, é claro que isso vem de uma forma imprecisa, que isso não é tudo aquilo, né? E se for ver, citando os grandes médiums que nós conhecemos, veja, Divaldo e Chico, tá? Os dois escreveram longamente e depois os respectivos mentores mandaram que jogassem fora porque era treinamento. Então, se eles precisaram do período de adaptação com faculdades tão pujantes, não há de ser um médium assim de qualidades mais singelas que vai de plano ter segurança da sua mediunidade. Então é normal que tenha segurança, é normal que tenha um pouco de animismo, digamos, os seus conflitos internos, eles vêm à tona através de pensamentos contraditórios, mas é algo assim que realmente a educação, a disciplina e especialmente a produção em conjunto, em um grupo mediúnico, onde haja pessoas que possam criticar aquilo, observar, chamar atenção para alguma discrepância. Sempre tem o caráter da educação. Agora, quanto a ouvir, por exemplo, todos são médiums no sentido da mediunidade de inspiração, em que você não discerne se o pensamento é teu ou do mundo espiritual. Daí existe a mediunidade de intuição, em que você registra o pensamento e você sabe que não é seu, você sabe que aquele pensamento vem de fora. Claro que com o tempo. Só que na mediunidade da audição é como uma voz que ecoa. Essa voz você pode sentir ela de fora ou ela pode ecoar na sua cabeça, mas é uma voz, entende? Você percebe claramente como uma voz. Então é diferente de um pensamento que você capta. É só tendo a experiência para ver que é uma voz que de repente te chama atenção para alguma coisa ou fala algo que vai numa linha completamente diferente do que você estava imaginando, entende? Tipo, sai da tua linha, não é simplesmente uma continuação do que você estava pensando, é algo que vai de uma forma diferente. Eu costumo dar um exemplo que para mim ajudou muito nessa identificação, que é um pouco a minha característica é mais de inspiração mesmo, mais intuitivo também. Não costumo ouvir, mas eu estava uma vez, certa feita, dando uma palestra numa casa espírita, e eu lembro que eu estava falando sobre um assunto determinado lá que me colocaram para expor, e no meio da palestra me surgiu uma vontade de contar uma história. E eu não tinha preparado aquela história realmente não estava dentro do meu programa. E eu falei, para ilustrar isso, eu tenho uma história aqui mais ou menos assim, mais ou menos assim, e comecei a contar a história. E no meio da história eu comecei a pensar assim, nossa, mas essa história é boa mesmo, ela se encaixou perfeitamente, né, no contexto, e eu continuava falando. Então minha boca falava uma coisa e a minha cabeça pensava outra. E eu ficava assim, nossa, mas que raciocínio acima do meu, né? Eu falei, veja, eu consigo pensar mais inteligente do que eu estou acostumado a pensar. E aquilo foi marcante, porque à medida que eu fui terminando a história, terminando a palestra, eu fui voltando ao meu raciocínio normal. E para mim foi o dia que eu tive o exato exemplo, assim, olha, agora eu entendi o que é a influência do espírito no momento que eu estou fazendo uma atividade qualquer. Então eu consegui pensar melhor, eu consegui encaixar uma história, eu consegui pensar duas vezes em duas coisas diferentes ao mesmo tempo, coisa que se eu tentar agora eu não conseguiria em consciência normal. Então para mim ficou assim aquela coisa do, olha, a capacidade dos espíritos de influenciarem e às vezes de nos intuírem
e até inspirarem de alguma forma, ficou claro que os pensamentos eram diferentes. Então, para mim, é uma mediunidade diferente. Ao passo que a gente vê, por exemplo, os contos e os relatos do Divaldo, que não poucas vezes ele está falando alguma coisa, e a Joana está falando com ele, ó, Divaldo, é assim, sabe? Ela vai falando, ele vai explicando para o povo que está assistindo. Então, ou seja, é um tipo diferente de influência dos espíritos que é muito característico por conta das possibilidades e habilidades dos médiuns, né? Então, acho que talvez ajude-nos também a entender essa coisa de um pensamento que sai, parece que dentro da própria cabeça do médium e excede a capacidade dele, e às vezes de uma voz que vem do lado mesmo, como se tivesse uma outra pessoa conversando, e às vezes fica na dúvida, dá vontade de olhar para o lado e ver se não tem ninguém ele mesmo falando, né? O que é uma possibilidade também. Eu não sei se com você também é assim. Veja, a intuição, para mim, é bem mais definida, mas eu, volta e meia, eu ouço também, entende? E são coisas, assim, bem diferentes de você registrar um pensamento e de você registrar uma voz, entende? Porque, queira ou não, o fenômeno da voz, ele é mais pujante, entende? Você ouvir uma coisa, assim, que contraria o que você está pensando, né? Que é diferente justamente porque é algo assim que você não se acha mais inteligente, entende? É como se te chamassem a atenção, sabe? Te chamam para você prestar atenção em alguma coisa que você, pela tua inteligência ordinária, você não está prestando atenção. Porque quando vem essa coisa, um pensamento que me abrilhanta, tal, está meio na via da inspiração. Claro que a gente fala intuição e inspiração, mas não existe, digamos assim, aquela divisão matemática, né? Nós estamos classificando coisas, né? Mas isso aí, digamos assim, existem pontos de junção, entende? Então, às vezes a inspiração é tão forte que ela vira intuição. Uma intuição muito singela, no momento que você não está muito concentrado, muito suscetível, é algo que te passa batido, né? Mas o ouvir, ele é diferente justamente porque há uma certeza, entende? De que aquilo não é seu e às vezes até te choca, sabe? Não é um pensamento que vem de acordo com o que você está fazendo, é algo assim que te choca, entende? Te chama atenção. E acho que daí talvez haja uma grande relevância também a gente comentar a respeito daquilo que possa impedir o médium de exercer a atividade mediúnica, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em ouvir vozes, a gente não pode descartar que existem doenças psiquiátricas que fazem com que o indivíduo ache que esteja ouvindo vozes. E no meu entendimento, né, uma doença psiquiátrica nesse nível, ela é impeditivo da atividade mediúnica. Então, pode ser de fato somente uma doença psiquiátrica que faz com que o indivíduo ouça vozes, pode ser que tenha uma doença psiquiátrica misturada com um pouco de mediunidade, mas o fato é que, no meu entendimento, não sei se você vai poder concordar ou discordar, fica à vontade nesse sentido, de que há características específicas que impedem o indivíduo de exercer a atividade. E nesse específico, mediunidade de ouvir, ela fique mais clara por conta dessas questões inerentes ao corpo físico que tem um tipo de dano. Você está de acordo com isso? Totalmente. Veja, a esquizofrenia, você está num surto psicótico, você está vivendo apartado da realidade. Daí você realmente ouve vozes e tal, mas são coisas assim que não fazem sentido. Ao passo que você, quando você realmente tem a mediunidade, aquilo vai fazendo parte de um contexto racional, entende? Até um profissional da área, se ele tiver uma mente minimamente aberta, ele percebe que o discurso de alguém não faz sentido e que o discurso do outro faz sentido, que realmente ele está sofrendo alguma influência diversa, né? Eu vou até relatar um caso aqui que ninguém ignora que os espíritos nos auxiliam em nossas atividades profissionais, né? Porque todo serviço útil, ele é do bem. Então, você é dentista, eu sou juiz, tem tantas pessoas que hoje em dia estão trabalhando em hospitais, em momentos de tanta crise, né? Claro que estão sendo sustentadas psicologicamente, quanto à intuição, quanto à inspiração, quanto ao que deve ser feito, a espiritualidade boa nos ajuda. E eu lembro uma vez que eu tinha julgado um processo assim muito chato, muito difícil, muito grande e tal. E daí eu terminei a sentença, pensei, ai, graças a Deus eu me livrei, né? E daí eu ouvi claramente uma voz dizendo para mim, que injustiça, hein? Eu pensei, como?
injustiça, né? Depois de tudo que eu me esforcei, digo, ah, não. Daí eu peguei e guardei o processo, né? Não assinei a sentença, fui para casa, fiquei pensando. No dia seguinte eu cheguei, fui olhar folha por folha, folha por folha, folha por folha, e vi que eu estava errado mesmo. Injustiça, tá? Então não foi uma voz que veio concordar comigo, foi uma voz que veio me alertar, de querido, você está comendo bola aí, entende? E daí eu realmente... Então você precisa ter até a humildade de reconhecer nos bons espíritos o direito de vir nos chamar a atenção, que não é muito fácil de você... todo mundo pensa, ai, que legal poder conversar com o seu anjo da guarda. É legal assim... Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado complicado. Você ter alguém do teu lado que te conhece há séculos, às vezes há milênios, e sabe tudo da tua intimidade, lê no teu íntimo, e sempre tem razão nas discussões, é uma coisa complicada. Eu lembro até que um dia eu falei para minha mentora que o nosso relacionamento era muito estranho, porque ela sempre tinha razão e eu nunca tinha razão. Daí ela disse, não, querido, quando você concorda comigo, você tem razão. Né? Daí eu pensei, puxa, né? Que legal, entende? Então, é É uma conversa boa de ter, né? é uma conversa sofrida de ter, né? Porque você sabe que está errado, você já começa sabendo que está errado, entende? Vamos ver como é que vai ser a argumentação para me provar que eu estou errado, entende? Mas você sabe que você está errado, você já começa sabendo que vai perder. Que bom. Então, o que a gente vai trazer para você agora? A gente abordou um pouquinho sobre a mediunidade de enxergar, da vista, falamos um pouco do ouvir os espíritos, e vamos deixar para o nosso próximo vídeo a questão de como é que é o médium que escreve. Então, abordaremos na sequência como é que é o médium que tem a capacidade de escrever ou não, e para isso a gente conta com você, que você continue conosco, continue nos assistindo, e no próximo módulo estaremos de novo aqui para tratar este assunto. Muito obrigado, fique conosco. Até a próxima no nosso Espiritismo e Você.